Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer um exercício de extração líquido-líquido, que é aquele que a gente faz a separação de dois componentes adicionando um terceiro, que seria o solvente. Essa mistura que a gente vai estar trabalhando, ela tem dois componentes, um etilenoglicol e água, já previamente misturados, numa proporção de 45% para 55%, e elas vão ser separadas utilizando o furfural. Então, a gente tem a quantidade de cada uma dessas misturas, e a gente vai chamar a nossa alimentação, que seria o etilenoglicol com água de F e o solvente de S. Misturando essas duas soluções, a gente vai chegar aqui no que a gente chama de mistura M, que a gente consegue determinar a composição e a quantidade por balanço de massa. Essa solução M, quando chega no equilíbrio, ela vai formar duas fases, uma fase rafinado e uma fase extrato. Essa fase extrato ela é rica em solvente e essa aqui vai ser rica nos outros componentes. No nosso caso aqui vai ser rica em água, fase aquosa. Então, a gente vai determinar no gráfico de equilíbrio qual é a composição dessas duas soluções aqui, dessas duas soluções que vão sobrar, das duas fases que vão estar saindo desse problema. Aqui a gente tem o gráfico ternário, e a gente tem aqui, nesse ponto, furfural, aqui etilenoglicol e aqui água. Então, como ler as composições a gente já viu aí no vídeo anterior, a gente vai partir direto para a solução desse problema utilizando esse gráfico. Então, a gente tem aqui, esse ponto é o ponto de solvente, em que a gente tem 100% de furfural. A gente precisa encontrar qual é o ponto da alimentação. A gente tem 45% de etilenoglicol e 55% de água. Então, ela tem que estar em cima desse lado aqui, que é onde a gente tem só esses dois componentes. Aqui a gente tem, então, 55% de água ou 45% de etilenoglicol. Então, a gente vai fazer agora é traçar uma reta entre esses dois pontos. O nosso ponto M, ele tem que estar em alguma dessas posições aqui, sendo que a gente pode deslocar ele, se for preciso. A gente pode movimentar ele com a quantidade de solvente que a gente vai adicionar. No nosso caso, já foi especificado qual é a quantidade de solvente, então eu preciso determinar a composição desse ponto para poder encontrar onde ele está aqui em cima dessa reta. Olhando então pelo balanço global, a gente sabe que a soma dessas duas correntes aqui vai ser a nossa corrente M. Como a gente tinha 100 gramas e 200 gramas, a gente tem 300 gramas de mistura. Agora a gente vai fazer o balanço de massa por componente. Vocês podem escolher qualquer um dos componentes, qualquer um dos três. Eu estou escolhendo a água aqui porque ela não está na solução S, então é mais fácil da gente encontrar o valor. A gente quer determinar qual é a composição dela na mistura, que tem 300 gramas. E a gente sabe que no F ela tem 55%, que é 100 gramas e 55% desses 100 gramas. Se a gente isolar então aqui a composição, a gente chega num valor aproximado de 18%. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente tem aqui, o balanço de massa por componente, para os outros dois, a gente vai encontrar que para o etilenoglicol, nessa mistura, a gente tem 15% aproximadamente, e para o furfural a gente vai ter aproximadamente 67%. E aí a gente pode traçar esse valor no gráfico. Então, olhando aqui, por exemplo, para o etilenoglicol que tem 15%, então está entre 10 e 20 aqui, do etilenoglicol que a gente lê nesse lado, a gente tem essa linha aqui, paralela ao eixo oposto a esse vértice. Então, a gente tem aqui, a nossa linha de 15% de etilenoglicol. A gente já sabe que vai dar em cima da linha amarela, a gente já pode encontrar qual é o ponto que vai precisar. Mas vamos traçar os outros dois, então. Aqui a gente tem aproximadamente 67% de furfural, que a gente lê numa paralela ao oposto dele. E a gente tem aqui, aproximadamente 18% de água, que a gente lê aqui com uma paralela ao oposto dele. Então, esse aqui é o nosso ponto M, ponto da mistura. Então, é aqui que a gente está trabalhando. Então, agora a gente precisa encontrar onde está a linha de amarração desse ponto aqui. Dando uma limpada um pouquinho aqui no gráfico, a linha de amarração são essas linhas pontilhadas. A gente tem que ver qual delas passa aqui pelo ponto M. Então, a gente tem essa linha aqui, Se não tiver, tem que interpolar. Tem um vídeo aí no canal ensinando como interpolar elas. Mas é para tentar fazer no olho também, desde que a gente considere as inclinações aqui certinho. Então, sabendo essa linha aqui, a gente tem um ponto aqui, que vai dar pra gente uma das fases, e esse ponto aqui que vai dar outra das fases. Essa fase aqui, ela tá próximo ao solvente, então ela vai ser o nosso extrato. E essa fase aqui é a outra que vai ser o nosso rafinado. Então, isso aqui basicamente, se a gente olhar misturando as duas fases, os dois componentes, as duas soluções aqui e o F, a gente teria isso aqui, A gente teria uma composição aqui, um extrato e um refinado. Não necessariamente nessa proporção aqui, mas a gente teria
as duas fases com composições diferentes e formadas assim, fisicamente a gente consegue ver elas de maneira diferente. Então, agora a gente vai determinar a composição delas. Começando pelo extrato, que é essa que está à esquerda aqui, ó. A gente traça as paralelas, uma a esse eixo, a outra a esse eixo aqui e a outra aqui, e a gente consegue determinar as composições. Então, aqui a gente tem aproximadamente 4% de água, aproximadamente 87% de furfural e aproximadamente 8% de etileno glicol. Então, essa seria a composição do extrato. E agora, olhando para o rafinado, que é esse ponto que está do lado direito aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, traçar as paralelas e determinar qual que são os pontos. Nesse caso aqui, a gente tem que ter mais água, então a gente tem aí 56% de água, que é o que a gente lê aqui, ó, nessa linha vermelha. 1% não, 10% de furfural, que a gente vai ler aqui ó, nessa linha verde, e aproximadamente 34% de etileno glicol, que é essa linha azul aqui. Então, a gente tem a composição agora das duas fases. Resumindo, então, a gente tem um extrato que tem 87% de furfural, então é uma solução rica no componente solvente. E a gente tem aqui ó, um rafinado com 56% de água. Então, é esse ponto que está desse lado aqui. Essas duas são as fases que vão ser formadas, que a gente pode separar fisicamente. Agora, a gente precisa determinar a quantidade de cada uma delas. E para isso, a gente vai se utilizar dessas composições e do balanço de massa para fazer isso. Para o balanço de massa global, então, a gente sabe que essa corrente M ela vai ser separada em rafinado e extrato. Então, esse daqui seria o balanço de massa global. A mesma ideia pode ser aplicada para os componentes, nesse caso aqui a gente colocou para o etileno glicol, mas pode ser feito para a água ou para o furfural também. Então, a gente tem a composição da corrente M de cada um dos componentes, vezes a própria corrente, rafinado e assim por diante. A gente sabe, então, obteve que a gente tem 15% de etileno glicol, vezes o valor total da corrente, e essa composição aqui, 0,085 e o 0,34, vieram lá da leitura do gráfico. Aqui, a gente isolando nessa composição aqui, a gente sabe que M é igual a 300. Isolando o E aqui, substituindo nesse valor, a gente tem aqui uma incógnita apenas na equação. Então, tem R aqui, tem R aqui. Se a gente isolar ele, a gente consegue encontrar o valor dessa corrente. Voltando na primeira equação, então, a gente sabe que 300 menos o valor dessa corrente vai dar para a gente aqui o valor da corrente de extrato. Lembrando que esses valores eles podem sofrer algumas alterações por causa da leitura do gráfico. Então, aqui, por exemplo, essa corrente de 0,085, a gente está com um valor bastante específico para uma leitura de gráfico. E isso pode interferir lá no balanço de massa no final. Olhando para os balanços, então, que a gente iniciou, a gente entrou com 100 gramas dessa mistura de alimentação e 200 gramas de furfural, que formou para a gente a corrente M, com as respectivas composições aqui obtidas pelo balanço de massa, e a gente separou em rafinado e extrato. Então, aqui a gente tem o percentual de cada um dos componentes dentro dessa mistura. É mais fácil da gente analisar olhando a quantidade de massa que tem em cada um deles. Então, só multiplicando aqui o percentual pela massa total, a gente percebe que a gente tem aqui ó, uma entrada de 45 gramas de etileno glicol e ele sai aqui, ó, em sua grande maioria, nessa corrente de cima, que é de refinado. E 19 gramas ele sai aqui embaixo. Já do furfural, dos 200 que entra, 194 sai aqui ó, nessa corrente de baixo. Então, que é a corrente de extrato. Ela é rica, muito mais rica em furfural. E ele ainda deixa alguns resquícios aqui, ó, na corrente de rafinado também. Fisicamente, o que aconteceu? A gente tinha essa mistura que formou duas fases, sendo que a fase de extrato, que é a mais leve, tem mais solvente, tem aproximadamente 223 gramas, enquanto que a de rafinado teria aí aproximadamente 76 gramas. Isso pode ser separado fisicamente, né? Então, a gente separou aqui a parte de rafinado aqui e de extrato. E aí, aqui a gente tem a quantidade de gramas em cada um deles. Então, por exemplo, dos 200 gramas que entraram aqui, a gente tem 194 aqui e 7,5 aqui, 7,65. É importante que a gente tenha em mente que a leitura do gráfico ela não é totalmente precisa. Por exemplo, é muito difícil a gente encontrar no gráfico um 0,6667. Então, esses erros que vão acontecer no balanço de massa aqui no final, por exemplo, aqui nesse caso, tá sobrando furfural e faltando um pouquinho de água, vão acontecer devido a essa leitura aí do gráfico, né? A leitura gráfica vai gerar esse errinho. Mas, de qualquer forma, a gente consegue entender como foi o processo de separação utilizando
as composições de equilíbrio. Para a aula de hoje é isso. Tendo dúvidas é só entrar em contato. Até mais!